Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bora Pensar. Queria agradecer as inscrições, pedir que continue se inscrevendo. Por favor, é só marcar no sininho, não custa nada. Às vezes as pessoas esquecem ou nem sabem, né, que fazendo essa inscrição aí ajuda bastante a gente, sobretudo na plataforma do YouTube, né? Agradecer aí a imensa receptividade nas outras plataformas. Poxa, genial, tá? A gente está aí batendo a marca das 10 mil visualizações, com comentário, troca de informação, debate de ideias, super maneiro. Agradeço de coração mesmo a todos vocês que estão proporcionando essa aventura, né, de procurar pensar o país, a cidade que a gente mora, pensar as coisas que a gente enfrenta, enfim. Então, compartilhem, curtam, comentem, se inscrevam, não se esqueçam. Eu não quero fazer uma crítica que não seja construtiva, tá? Eu acho isso, além de ser desnecessário, eu acho que é uma coisa que não serve para nada, é inútil. É algo que não serve para coisa alguma. Então, assim, eu costumo dizer aos meus alunos que a forma mais interessante de você conhecer alguma coisa, os primeiros historiadores, esse pessoal começou a conhecer, porque assim, na antiguidade não se costumava, né, estar muito interessado no que aconteceu no passado, a compreensão do tempo era diferente, né? A sucessão de fatos, a tradição era contada de forma oral, mas de uma forma diferente, né? Utilizando elementos simbólicos, uma linguagem bastante diversa daquela que a gente usa hoje. Então eu diria que a melhor forma de você conhecer geografia, arte, história, línguas, a melhor forma de você conhecer é você experimentar aquilo que você está disposto a conhecer. Experimentar na carne, né? No paladar, na audição, no olfato. Até hoje, quando eu paro e recordo algumas experiências de viagens que eu fiz durante a minha vida, eu consigo recordar cheiros, eu consigo recordar músicas, sons, temperatura. Muito interessante isso, né? E eu aprendi muito viajando, mas muita coisa, tá? Talvez seja por isso que quando eu olho para o que está sendo feito, quando eu olho para como estão conduzindo a história da cidade onde eu vivo, que é Niterói, me causa tristeza. Tristeza pelo desperdício, tristeza pelo mau gosto, tristeza pela falta de imaginação, tristeza pela falta de ousadia, respeito. Eu estava conversando com alguns amigos ultimamente e estava falando, cara, assim, desde o primeiro dia em que eu conhecia o centro de Niterói, vim, né, já há muito tempo atrás, que eu vim ao centro de Niterói, que eu vi Amaral Peixoto, eu falei assim, caramba, eu vejo aqui uma baita de uma avenida cercada de restaurantes, bares, casas de música, cafés, casas de chás, comércio de comida, comércio de roupa, comércio de livros. Eu vejo arborização, eu vejo a jardinagem, eu vejo pessoas legais, bacanas, circulando de ponta a ponta da avenida. Vejo tráfico circulando ali, evidentemente, nas suas diversas modalidades. Vejo uma boa iluminação, uma iluminação bonita, uma coisa que ressalte a história da cidade, a despeito do mau gosto das fachadas daqueles prédios horrorosos, né, que cercam a avenida de um lado a outro, né, do seu início até o fim. Porque eu acho que quando o bonito se apresenta, o feio ele perde, né, espaço no campo visual.
E, e assim, Amaral Peixoto me lembra algumas situações que eu experimentei nessas minhas viagens. Por exemplo, se você vai a Lisboa, quem foi a Lisboa sabe, né? Tem uma avenida lá que vai da Praça Pedro IV até a Praça do Comércio. É um calçadão extenso, e de lado a lado desse calçadão, né, você vê comércios de qualidade, né? Você vê ali adegas, você vê roupa, você vê alimentos de toda a natureza. Enfim, você vê um monte de coisa, você vê lugares para você sentar, tomar uma boa cerveja, um bom vinho, degustar ali uma boa bebida, comer uma boa comida, ou petiscar, ou trocar uma ideia, conversar, etc. E o lugar é bonito, o lugar é agradável, o lugar é cheiroso, né? Outro lugar que me chamou também muita atenção, e chama atenção até hoje, apesar de ter sido praticamente destruído, é a Avenida Florida, em Buenos Aires, né? Poxa, uma avenida legal, bacana, cheia Era, né? Hoje está meio decadente aquilo lá, porque passou uma turma que... uma turma do amor passou por lá, né, governando durante alguns anos, e se encarregou de destruir tudo. Mas houve um momento da Florida em que você transitava pela rua, você sentia um cheiro de chocolate, sentia cheiro de doce, sentia cheiro da comida que se comercializava ali na região. Uma outra experiência que eu tive também, assim, fenomenal, eu não vou recordar agora o nome da rua, mas em Barcelona, se você vier do alto da cidade até a região litorânea da cidade, você vai ver um conjunto de bares, um conjunto de unidades de entretenimento, onde jovens chefes de cozinha vão ali prestar o seu serviço, experimentar novas alternativas, né? E você vê arte de tudo que é jeito, você vê artes plásticas, você vê música, você vê artes cênicas, gente apresentando seus trabalhos, e o mercado de trabalho gigantesco para quem trabalha com esse tipo de comércio. E as pessoas fluem para esses lugares, as pessoas saem das suas casas e vão apenas para curtir aquilo ali, né? E deixam ali, claro, né, alguns milhares, milhões de dólares fazendo circular a economia, impulsionar a economia. E eu sempre vi naquela rua ali algo semelhante. Não é algo igual, porque não é igual, né? A gente não pode comparar uma coisa com a outra, em dimensão, em tudo. Mas se poderia pensar em algo semelhante, por que não? Por que nunca? Porque dinheiro tem para fazer isso. É o quê? É 1 quilômetro de avenida, 1,5 quilômetros de avenida ali, com lojas em ambos os lados, lojas grandes, tem opções ali de você especializar ou mesclar, né? Bom, enfim, quando você vai para a orla, aí a tristeza vira depressão, desespero. Porque você não precisa ir ao exterior, né, para você perceber o quão mal utilizado está a orla de Niterói. A orla de Niterói é uma lástima. E é uma lástima ao quadrado, porque apesar de ser bonita, apesar de ter diante de si o cartão postal mais famoso do mundo, imagina você ali em Caraí, ou São Francisco, ou no Graguatá, você tomando um uísque, ouvindo um chorinho, uma coisa, diante do Pão de Açúcar, do Corcovado, né, da cidade do Rio de Janeiro, iluminada do outro lado da Bahia. Olha que coisa fantástica. Mas é o que você encontra ali? Além de rato, além de ladrão, além de bandido, cracudo, né, situação de rua, e má iluminação, sujeira, dificuldade para estacionamento, dificuldade para acesso. É isso. Além disso, o que você encontra ali? Abandono. Mais absoluto abandono. Eu não sei se é por maldade, eu não sei se é por ignorância. Falta de dinheiro, eu repito, não é por falta de dinheiro. Tá? Porque você vai no Nordeste inteirinho, não precisa nem ir muito longe do Nordeste, não. Vai aqui para o Espírito Santo. Vai ali no Espírito Santo, tá?
e você vai ver situações em que poderiam ser aplicadas à orla, porque a orla de Niterói tem várias situações diferentes, né? Você tem Itacoatiara, que é uma coisa, você tem Cambuinhas, que é uma outra coisa, você tem Piratininga, que é uma outra situação. Cada uma tem sua característica particular, peculiar, né, em que você pode ali aplicar alternativas diferentes. Então, por exemplo, se você vai na orla de Guarapari, por exemplo, você vai ali em Guarapari, você poderia ter alguma coisa semelhante aqui em Niterói, facinho, facinho, sem o incômodo daqueles arranha-céus que tem em Guarapari, que evidentemente estraga a experiência de uma boa orla, de uma boa visita. Bom, você vai em Vila Velha, você vai a Vitória, você vai mais adiante em situações como, tá, vou pular aí o sul da Bahia, Salvador, porque não tem nada que se compare a isso. Tá? O litoral baiano é algo inexplorado ainda pelo estrangeiro, por burrice, má gestão. Talvez se a Bahia tivesse sendo administrada por gente inteligente nos últimos 15 anos, 20 anos, sei lá, né, talvez a gente pudesse ter um litoral baiano equivalente ao que você vê na costa do Mediterrâneo, ali no sul do continente europeu, ou em alguns locais ali nas Antilhas, né, na América Central, etc. Bom, mas se você for para praias como Pajuçara, por exemplo, em Maceió, se você for no litoral de Aracaju, por exemplo, se você for o litoral de Fortaleza, João Pessoa, você vai ver coisas ali que poderiam estar muito bem aplicadas na orla de Niterói sem nenhum problema. Iluminação, vegetação, espaço, bom gosto, lugares adequados para você sentar ali, passar com a família, passar com amigos, passar ou sozinho, fazendo uma leitura, um passeio de saveiro, um passeio, estações em que você possa alugar jet ski ou alugar alguma, sei lá, embarcação qualquer para fazer um esporte, né, um passeio de vela, enfim, você tem tudo à sua disposição ali para ser aproveitado, explorado, né, e colocado, né, nas mãos do cidadão de Niterói, a fim de que ele possa curtir de fato o que é de melhor na cidade. Eu estou aqui levantando algumas poucas situações em que poderiam ser exploradas de forma melhor, mas tem outras 1000, né? O Parque da Cidade, como é mal explorado aquilo? Como é que pode aquilo ser tão ignorado pela gestão pública do município? Você imagina poder subir aquilo ali num veículo diferente, sei lá, não sei o que, né? Mas não um negócio assim do tipo, sobe aí, né? Vai lá. Não tem sinalização, não tem um lugar para você parar no caminho. Você chega lá em cima, sei lá o que tem para comer, para beber, a coisa assim, tudo largado, né? Tudo meio que jogado. Poderia ali ter o que tem o Morro da Urca, por exemplo. Né? Você pode ter ali alguns eventos, não sei, eu estou aqui especulando. De repente não pode por uma questão de, né, proteção ambiental, mas poderia ser utilizado para alguma coisa, nem que seja para estudo. Enfim, não é repare que não é uma malhação, entendeu? É uma crítica construtiva. Talvez, ao invés de colocar aquelas lajotas de péssimo gosto, né? Aquilo ali, repito, aquela obra no centro de Niterói é de quem odeia a cidade. Pensa numa pessoa que odeia Niterói,
detesta os moradores de Niterói, quer se ver livre disso aqui, né? E partir ele e a família para longe dessa situação, é o cara que concebeu aquilo ali. O cara que concebeu aquilo ali está gastando milhões aos borbotões para fazer nada. Nada. Ah, o que ele está fazendo? Ele está trocando uma coisa pela outra, né? Uma coisa que era mais ou menos, por uma coisa que é horrível. Horrível. Aquelas lajotas de cimento não existem em lugar nenhum do mundo em que os meus pés pisaram. Ah, ele vai mais tarde fazer uma limpeza, um tratamento em relação àquela fiação toda lá que está pendurada de ponta a ponta. Tá. Eu duvido que aqueles fios todos estão pendurados lá vão caber nos dutos que estão colocando debaixo das calçadas. Mas o que eles vão fazer? O tratamento de fachada, tratamento de iluminação, tratamento das praças públicas, dos logradouros dali daquela região. O que vai ser feito daquilo? O que vai fazer lá com a Praça São João, cara? Um lugar lindíssimo. Se você tratar e cuidar daquilo ali, o que você vai fazer com aquele comércio pavoroso da Visconde Uruguai, da Barão de Amazonas, Coronel Gomes Machado, Rua São João? Vai fazer o que com aquilo ali? Vai continuar aquela feira de péssimo gosto? Aquela coisa horrorosa, feia, inútil, cara, enfim, tudo de ruim é aquilo ali. Poxa, podia tratar melhor, pelo menos, as pessoas que dependem daquilo ali. Imagina aquilo ali coberto de tendazinhas coloridas, né? Poxa, canteiros com flores, uma iluminação bacana, né? De época, a calçada bem cuidada, bem limpa, o comércio, né, funcionando adequadamente, de forma legal, bacana, tratando as fachadas, pintando o que precisa ser pintado, recuperando o que precisa ser recuperado. Puxa vida, aquilo ali poderia ser muito legal. E o comércio do resto do centro de Niterói, comércio especializado em vários segmentos da indústria, mecânica, elétrica, enfim, mobiliário, está tudo ali largado às traças. Calçada ruim, estacionamento ruim, não tem um planejamento de liberação de alvará para localidades destinadas à alimentação de pessoas que vão ali fazer compras. As pessoas não tem onde colocar carro, aí fica na mão do monte de flanelinha. Quando não é flanelinha, é a própria prefeitura cobrando R$4 para você ficar ali, colocar o teu carro, numa situação em que você já pagou. Quando você paga o IPTU, você está pagando pela manutenção daquela região, daquela área, do lugar onde você está colocando o carro. Mas aí você paga de novo mais R$4, sei lá por quê, para quê, como, se é para evitar que o cara saia de casa de carro. Tá, tudo bem, mas existem outras maneiras de você fazer isso. Proíbe o estacionamento. Enfim, sabe, é uma coisa mal pensada, mal refletida. Não busca aproveitar os valores da cidade. Cara, a cidade tem certeza, tem excelentes arquitetos. Tem certeza, Niterói tem excelentes pessoas que sabem cuidar de iluminação, por exemplo. Sabem tratar de jardins, né? Sabem cuidar de fachadas. Tenho certeza. Se não tem, abre concorrência para que haja, para que as pessoas possam empreender, abrir os seus escritórios para dar assistência a esse tipo de serviço. Claro, priorizando os valores da cidade. E a população em situação de rua trata de cuidar dessa galera para que eles possam aproveitar das oportunidades que vão se abrir. Vai abrir oportunidades para limpeza, para serviço de mesa, um monte de coisa, serviço de cozinha, um monte, balcão. Né? Começa a tratar essas pessoas, preparar essas pessoas para serem aproveitadas, serem absorvidas por esse projeto. Né? Isso é um projeto. Isso não dura tanto tempo para fazer, não. Nem causa o transtorno que está causando a cidade no momento em que vai se aproximando o final de ano. Imagina, eles estão mexendo nesse negócio, falando da Rua da Conceição e da Amaral Peixoto.
eles só estão tratando a metade da rua. Imagina eles começarem a tratar a outra metade da rua. Em que época? Outubro, novembro, dezembro? É isso que eles vão começar a fazer? O que vai ser o Natal dessa galera, todo o comércio dessa região toda aí. Enfim, mais uma vez eu estou vindo aqui refletir junto com... Eu não estou malhando ninguém, não estou tacando pedra em ninguém. Cada um vota no que bem entender, acredita no que bem entender, não estou nem aí para isso. Tá? As pessoas precisam ser livres para serem o que são, acreditarem no que acreditem. Mas que Niterói pode ser algo muito melhor do que é, por favor, não me venham querer convencer do contrário. Porque isso é no mínimo burrice. Eu não vou nem chamar de ignorância. Tá? Galerinha que está aí comentando, assim, porque Niterói é uma maravilha, Niterói é isso, Niterói é aquilo outro. Não, Niterói é uma bosta. Está sendo mal gerida, abandonada. É só andar nas ruas de Niterói e você vai ver que a qualquer momento vai se tornar impossível atravessar de um lado ao outro da rua. Eu não estou exagerando. Eu vi um dos comentários aí que fizeram, né, numa das postagens, e o cara está corretíssimo. Você tira uma casa, né, em que mora uma família, e põe um prédio, e coloca 80 famílias uma em cima da outra. Aonde é que isso vai dar certo? Aonde é que isso vai acabar? Num lugar que já está entulhado de gente. Você tira uma casa com uma família, e aí você coloca um prédio com 80 famílias no lugar. A proporção é exatamente essa. São 80 novos automóveis, são 80 novas, 80 ou 160, dependendo do que você está, né, construindo. Se é um estúdio, só tem um banheiro. Mas se é um apartamento normal, tem pelo menos 2 banheiros. Então, se são 80 famílias, você está colocando ali 160 privadas, um tanto de ralo, consumo de água. Em algum momento, alguém sugeriu, e eu acho bastante interessante essa sugestão, Niterói tem condições de ter ônibus iguais aos ônibus que circulam em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo? Pensa comigo, por favor. Pensa comigo. Não seria interessante que Niterói optasse por um transporte mais racional? Utilizar micro-ônibus, utilizar vans? Racionalizando um pouco mais os espaços. Claro que o ônibus tem a sua funcionalidade, carregar mais gente por metro quadrado. Tá? Mas não cabe mais, não tem como você colocar, para a quantidade de automóveis que circulam na cidade, você não tem como, em algumas ruas, os ônibus praticamente quase não fazem a curva. Será que dá para você regularizar os horários de carga e descarga de lojas, sobretudo em Icaraí? Pô, será que é difícil enxergar isso? Que não dá para você entrar ali na Paulo Gustavo, tá, e disputar espaço na rua com um caminhão descarregando supermercado, caminhão descarregando mudança, caminhão descarregando o diabo que for. Não dá para disputar. Não passa, não dá para entrar todo mundo ali. Caminhão, carro, o carro está estacionado, o carrinho do carinho, né, o bolso em rabo, e todo mundo ao mesmo tempo, e bicicleta elétrica, bicicleta não elétrica, e motocicleta, e todo mundo querendo passar. Não dá. Será que dá para regularizar o horário de carga e descarga? Eu tenho quase certeza que dá para fazer isso. Não é difícil. É mais fácil que você implementar aí o tal do rodízio, que é outra bomba. Então, assim, a tentativa aqui não é, como eu digo, tacar pedra em ninguém. Mas, poxa, pensar em soluções que são viáveis, são possíveis, são desejáveis, tá legal? Em curto espaço de tempo. Basta ter um pouquinho de cérebro, um pouquinho de massa encefálica. Só isso, mais nada. Galera, muito obrigado. Obrigado aí pelos comentários. Vamos comentá-los. Comentários, tá? Pedir que continuem se inscrevendo, continuem compartilhando, enfim, tá? Curtindo. Obrigado aí, um abraço. Tchau, tchau.